Certa vez o professor perguntou se pudéssemos retirar uma única passagem da Bíblia e ignorá-la, qual seria? A minha resposta foi quase que imediata: amai a vossos inimigos. Na época me pareceu, como ainda hoje me parece, um dos mandamentos mais severos que saiu da boca de Jesus. Mas por que cargas d'água eu tenho de amar o meu inimigo? Se alguém se opõe a mim, não tenho o direito de revidar? Será que nem ao menos a neutralidade é aceitável? Quero dizer, nem ferir, nem abençoar? Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo certinho? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Ivan Cleito e seja bem-vindo ao canal Leia Comigo. E no vídeo dessa semana quero trazer a recomendação de mais um livro que li. E o livro tem um título longo mesmo, mas como vocês já perceberam naquela pequena leitura que fiz no início, é um livro que vai direto ao ponto no que promete entregar. 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Livro escrito pelo estreante autor, escritor Victor Culligan e publicado pela CPAD. E esta é a terceira vez que revisito esta obra e em cada nova leitura me deparo com o grande dilema das palavras do meu Senhor colocando em xeque aquilo que eu quero fazer. O confronto é direto e certeiro, me fazendo acreditar que a escolha do título não é apenas uma fórmula para chamar a atenção de novos leitores, mas um desabafo e um suspiro de que preciso melhorar e muito para agradar o meu mestre. Fica comigo até o final desse vídeo, já aproveita, não se esqueça de deixar aquele like abençoado, se inscrever no canal que é de grátis. Sem mais delongas, sim, bora pro vídeo. Esse livro, na verdade, era para ter outro nome, era para se chamar As 10 Coisas que Eu Odeio em Jesus. E o autor tinha por objetivo, através do título, ser provocativo, segundo ele mesmo relata no livro, semelhante ao que acontece com os ensinos de Jesus. Mas seguindo os conselhos da editora, Victor optou por um nome menos afrontoso e temos o resultado final com o título já mencionado anteriormente. E quais seriam os ensinos de Jesus com o título no livro sagrado chamado Bíblia, que causam tanta repulsa, não só no autor, como certamente dos leitores, conhecedores desses ensinamentos? Certa vez, o escritor e humorista Mark Twain disse: a maioria das pessoas preocupam-se com passagens da Bíblia que não entendem, mas as que me preocupam são as que eu entendo. Tais palavras revelam algo que é identificável em muitos de nós. Porque uma coisa é ouvir Jesus nos ensinar a amar a Deus. Outra coisa completamente diferente e que soa como até mesmo que ofensiva aos nossos ouvidos é amar aos nossos inimigos. Uma coisa é evitar o pecado, algo extremamente normal e natural, vindo de um Deus santo que exige que os seus filhos sejam igualmente santos. Mas outra coisa completamente diferente é ouvir Jesus ensinar-nos e exigir-nos que coloquemos em prática um ensinamento que, se o meu olho direito me faz pecar, arranca-o, que seria melhor entrar no céu caolho do que depois, com os dois, ir para o inferno. Você consegue entender a gravidade da situação quando você compreende que Jesus é manso e humilde e também descrito na Bíblia como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas não consegue assimilar esse mesmo homem sendo tão enérgico em seus ensinamentos sobre o caminhar cristão. Ainda que a Bíblia descreva que o ser humano tenha sido criado para a glória de Deus, não gostamos que tenha alguém nos dizendo o que devemos ou não fazer. Não à toa a Bíblia é considerada por muitos um livro arcaico com ideias ultrapassadas que nada tem a acrescentar aos seres humanos da presente era. Aliás, apenas uma correção, isso é experimentado pela humanidade desde os tempos antigos, quando para se submeter à vontade do Criador é ir na contramão dos prazeres que anseio, é dizer adeus às felicidades e desejos desse mundo. Por isso, ouvir um ensinamento como que para seguir a Jesus eu devo negar a mim mesmo, é um ensinamento que não só corre na contramão do que ouço diariamente neste mundo, como para mim soa como um papo furado, como uma ideia nefasta e repulsiva. Por isso, entregar-se a Deus precisa ser por completo, e é comum vermos muitos que se autodenominam cristãos, mas continuarem nas mesmas e velhas práticas, pois, segundo eles, Deus anseia e quer apenas os seus corações. Aliás, acho interessante como Jesus não ficava implorando para as pessoas da sua época para que elas o seguissem, porque ele as amava demais ou tinha um plano em suas vidas. Quando um jovem descobriu que para seguir a Jesus e obter a salvação, ele precisava abandonar aquilo que
e estava comandando a sua vida, ou seja, o dinheiro, ele retrocedeu desgostoso. E Jesus nem mesmo por isso se moveu em sua direção, porque essa tinha sido a escolha daquele jovem. Não quero com isso dizer que devemos desistir de falar sobre o amor de Deus àqueles que amamos. Mas quando Jesus nos convida para segui-lo, ele nos convoca para deixar tudo para trás e segui-lo. Isso pode até parecer duro, mas são os ensinamentos de Jesus. Inclusive o livro vai tratar sobre um outro assunto, o sofrimento, algo que a maldita teologia da prosperidade omite. Como que se o ser humano que estiver nesse estado experimenta na verdade a ausência de Deus. Esses são os mesmos que colocam a depressão, a ansiedade e outros males da nossa geração como ausência de Deus. Mas o próprio Jesus nos disse que neste mundo teríamos aflições. Os paradoxos apresentados por Jesus como bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, felizes os infelizes, fazia com que qualquer um que o seguisse ou ouvisse saísse no mínimo coçando a sua cabeça e procurando entender o que aquilo significava. Essa era a sua intenção, pois era impossível alguém ouvi-lo e não sair refletindo. Mesmo que tais palavras, em muitas situações, fossem de confronto. A automutilação espiritual, por exemplo, no capítulo 2 desse livro, é um dos meus capítulos preferidos, que é se o teu olho direito ou a tua mão direita te faz pecar, segundo as palavras de Jesus, devemos arrancá-los fora. Obviamente que aqui é necessário uma interpretação não literal, para não incorrer no erro, por exemplo, de Orígenes, um dos considerados pais da igreja que interpretou essa passagem de maneira literal e acabou castrando-se. Até hoje eu não consigo acreditar que ele teve coragem. E o capítulo de número 2 do livro começa com um confessionário por parte do autor, onde ele diz que gosta de pecar. E tenho que confessar também que me identifico totalmente com ele. O pecado não é algo ruim, é algo que me dá prazer, satisfação. O pecado me corteja e eu permito, alimentando assim o meu instinto carnal e mais obscuro. Mas quando Jesus me diz para não pecar, sinto ranço por esse mandamento. E espero mesmo que você não me julgue por tais palavras, porque ainda que eu sinta prazer no pecado por ser carnal, sinto muito mais prazer em não pecar, vencê-lo, dizer um sonoro não, porque ainda que o pecado me agrade por um breve momento, o gosto amargo do erro e as consequências do distanciamento de Deus me fazem ouvir a voz doce de Jesus a me mostrar que existe algo eterno e muito mais satisfatório que a brevidade do prazer daqui. Ainda nesse livro você vai encontrar Jesus nos ensinando a se alegrar nas perseguições, amar aos nossos inimigos, perdoar a todos e em todo momento e outros ensinamentos semelhantes que vou deixar você descobrir sozinho. Recomendo esse livro de olhos fechados. Você precisa ter um exemplar desse livro em mãos. Não tenho dúvida que você irá se identificar com cada palavra do autor e talvez até aumente esta lista. 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. É um livro que me marcou desde a primeira vez que eu o li, com sua forma direta e franca, como se eu estivesse sentado com o autor em algum canto batendo um papo sobre os mandamentos de Jesus, que me pegam de jeito e me convocam à mudança. E nenhuma mudança traz satisfação de início, ainda mais quando essa mudança exija que eu faça o que na verdade não quero. Pegando emprestado as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele diz que não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Porém, quando me submeto à vontade daquele que me chamou, e ainda que eu ande na contramão do mundo, o obedecer a Deus se torna muito mais vantajoso do que seguir o fluxo do mundo. Se você ficou com vontade de ler este livro ou já o leu, deixa aí nos comentários o que achou desta resenha ou o que achou do livro, caso você já tenha lido. Mais uma vez eu te peço para se inscrever no canal, que é totalmente de grátis. Espero ter te ajudado a encontrar um livro e a começar a ler imediatamente. Deus o abençoe. Até a próxima e tchau!